Bom dia, queridos, graças e paz. Rapaz, ainda bem que tem testemunha aí da minha pescaria, viu? Senão, ninguém acredita. Eu falo que eu sou pescador, rapaz, o pessoal na igreja dá risada. Fala, meu irmão, vou levar os irmãos que viram lá pegando, como é o nome CD. Aí que CD, nem sabia, eu achava que CD era para tocar música, mas não, é um peixe. Só tem CD, meu irmão. Depois que eu vi a dificuldade que era, eu falei, vem a CD. Queridos, prazer imenso estar aqui, né? Mais um ano que vocês estão completando aí, uma honra para mim. Agradeço o convite, pastorzão. Jamison é um amigo querido, essa família pastoral abençoada. Vocês têm um grande pastor, isso vocês podem ter a certeza, uma família pastoral maravilhosa, né? Um amigo querido que tem sido um companheiro aí de batalhas, que tem me ensinado muito, tem ministrado muito na minha vida. Esse homem é um homem de Deus, viu, queridos? Isso é bênção demais. Vocês estão, né, falando sobre esse amor gracioso. Quem foi alcançado por esse amor gracioso? Nós fomos alcançados por esse amor gracioso. E é maravilhoso poder experimentar isso. Às vezes você fala do amor de Deus e fica parecendo que a gente está mendigando a atenção dos outros. Ô, gente, Deus ama você, por favor, dá atenção para Ele. Vai lá na igreja fazer um favorzinho para Ele. E é porque, às vezes a pessoa não tem a noção do que escapou. Nós temos a noção. Se o Espírito Santo falou com você, se o Espírito Santo, né? Obrigado, irmão. Se o Espírito Santo ministrou o teu coração, te despertou, você tem que ter noção exata daquilo que Ele está nos livrando, do que Ele nos livrou. Você imagina, queridos, morte eterna. E é uma morte eterna por merecimento. Porque às vezes você olha, né, você se ajeitou todo para vir no aniversário da igreja, à noite ainda se arruma mais, bota aquele perfumezinho, né, você vai abraçar os irmãos, está tudo cheiroso, aí você confunde, você fala, rapaz, esses irmãos são tão bonzinhos, eu sou tão bonzinho, estou cheiroso, estou bonito, mas na verdade, a condenação que estava sobre nós é porque merecíamos essa condenação. Aquilo que acontece lá no Éden vai se repetindo. Nós fomos contaminados por esse pecado. Por isso que a Bíblia vai dizer, de que se queixa o homem? Queixe-se do quê? Dos pecados dos seus pais? Dos pecados do meu vizinho? Dos meus irmãos da igreja? É dos nossos próprios pecados, dos meus próprios pecados. E eu tenho que ter consciência disso, para que eu olhe com um coração agradecido, porque eu obedeço a Deus. Porque a primeira coisa que a pessoa faz quando às vezes, né, começa a vir para a igreja, se converte, fala, pastor, o que eu não posso fazer? E aí quer uma cartilha para dizer, não pode. Está errado, não é lei mais, é amor, é gratidão. É falar para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer, Deus, que eu faça? Porque eu sei que eu estava perdido, o Senhor me encontrou. Eu ficava pensando, né, eu me converti tinha 14 anos, quando eu me converti. Agora já passou um tempinho. Agora quando eu vou jogar bola, irmãos, né, eu vejo a bola vindo assim, ó, vindo na minha direção assim no alto, James, pastor James, ó. E eu fico já imaginando uma bicicleta. Fala, vou dar uma bicicleta aqui. Meu irmão, a bicicleta passou. Já era, não é mais tempo. Então já tem um tempinho. Estou com 42. Então já passou, meu irmão. Já não dá mais aquela. A mente pensa uma coisa, o corpo é difícil obedecer. À medida que o tempo vai passando, vai ficando mais difícil. Mas eu ficava pensando, eu falava, Senhor, que bom que eu te escolhi cedo, que bom que eu entreguei minha vida ao Senhor cedo. E aí Ele vai dizer assim, não foi você que me escolheu, mas eu escolhi a vocês, para que vá e dê fruto. Olha só, até aquilo que eu tinha orgulho de falar, já não dá mais. Por quê? Porque não fui eu, foi Ele.
Imagina, eu estava agora condenado a ir para o inferno, a morrer eternamente, e Ele graciosamente, Ele me alcança, por isso que anunciamos esse amor gracioso. E quando a gente fala desse amor gracioso, como é que a gente não se derrete? Como é que a gente não se derrama? Como é que o nosso coração não treme? Não tem como falar disso e o nosso coração não tremer. Ele não chamou a gente para ser frequentador de igreja, para sentar num banco de igreja e ouvir e sair, oh, que maravilhoso. Como eu sou paparicado por Deus. Não, meu irmão. Não é para fazer número dentro da igreja. É para, de fato, termos a consciência. Imagina aquela mulher adúltera que estava a ponto de ser apedrejada. A lei dizia, ela tem que morrer. E todo mundo esperando de Cristo esse veredito. E Ele vai dizer, olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Vai saindo um por um. Vai ficando somente ela e Cristo. E ela sabe exatamente o que estava acontecendo ali. A vida dela foi salva. Quando pergunto, cadê seus acusadores? Ninguém te acusa, pois também não. Vai, não peques mais, queridos, isso é maravilhoso. Esse perdão é maravilhoso. Voltar em paz para casa. Ela poderia ser apedrejada, mas agora ela pode voltar em paz para casa, porque quem disse que ela tem que voltar em paz é quem pagou o preço pela vida dela. É quem pagou o preço pela nossa vida. Imagina que havia uma condenação sobre nós, por isso que João 3,16 vai dizer o que lá em João 3,16? Por que Deus? Olha que maravilhoso. É de tal maneira. Você consegue imaginar que maneira é? Consegue imaginar que Ele não está mais te bajulando, não? Não está tentando te convencer que o melhor, olha, vai domingo para a igreja, vai no culto de oração, não está te convencendo disso não, Ele está te convencendo que não tinha jeito para você, mas Ele entrega a sua própria vida por nós, e isso é maravilhoso. E aí diante dessa grandiosidade, e aí o tema que vocês estão propondo aqui, anunciemos esse amor gracioso. Deixa eu falar para você, você foi salvo ou não foi salvo? Amém? Você foi salvo? Pergunta a quem está do seu lado, meu irmão, e aí? Ele te salvou? Ele te livrou da condenação eterna? Fala para ele, você merecia. Fala mesmo, fala, você merecia, rapaz. Eu também. Fala agora, eu também. Merecíamos, mas Ele pagou o preço. E aí, meu irmão, esse anunciemos agora não é mais uma frase declarativa, não. Agora tem que ser uma frase imperativa. Você tem que anunciar. É uma ordem, olha aí, de pregar o evangelho. Por quê? Porque você foi alcançado, você não merecia, pecador. Ô Samuel, se você era um miserável pecador, você não merecia, a graça te alcançou. E agora você vai ter que anunciar. Anunciar para pessoas como você, que não merece. Então agora é uma ordem, irmãos. Agora você tem que obedecer. Por que eu vou obedecer ao Senhor? Como não obedecer? A pergunta é como não obedecer? Como não se render a Ele? E aí, como a Bíblia diz, olha, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se o amor te alcançou, a primeira coisa que você tem que colocar para fora é o medo. Porque tem uma coisa, queridos, que não entra lá no céu, é gente covarde, é gente medrosa, sabia disso? De fora ficarão os covardes, irmãos. Imagina. Aquele que tem medo, que olha e diz assim, não, eu não vou me envolver nisso. Não, não quero muito me envolver, eu não quero. Tem gente que não se compromete porque está com medo. Tem gente que não abraça de fato a missão, dizer assim, eu preciso anunciar porque tem medo. Vamos dizer que eu sou chato, vão dizer que eu sou isso, vão dizer que eu sou aquilo, vão olhar para mim com um olhar diferente, e aí a gente fica com medo de anunciar esse amor. Deixa eu falar para você, amar, queridos, amar a Deus, ser alvo desse amor é perigoso.
A gente está falando aqui desse texto maravilhoso que diz que Ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Deixa eu falar para você, isso, meu irmão, não é cheiroso não, viu? Isso é perigoso. Tenha consciência disso. Amar é perigoso. Sabia disso? Porque é quando você ama que você sofre. Imagina só quando seu filho se perde. Quando acontece alguma coisa com seu filho. Quando seu filho se machuca, o coração não dói? Quando eu escuto o choro lá, tá uns meninos lá brincando no condomínio. Quando eu vejo, ouço um choro, primeira coisa que eu paro é, deixa eu ver se é meu filho. Quando eu percebo e falo assim, não é meu filho não, eu já vou descansar, eu já fico tranquilo. Falo, graças a Deus, não é o Levi. Agora, quando é o Levi, eu saio correndo, falo, meu Deus, o que está acontecendo com esse menino? Por que acontece isso? Porque eu amo. Eu amo aquele garoto demais, eu estou a ponto de dar a minha vida por ele se precisar. Precisa de quê para dar para esse menino? É um rim, eu dou. O que precisar eu vou dar para ele. É assim que a gente faz com os nossos filhos, sabe por quê? Porque a gente ama. Quando você fala assim para o seu irmão, meu irmão, eu te amo. Você já falou para o teu irmão? Fala, meu irmão, eu te amo. Não falou não? Fala agora, vai. Quero ver se você vai conseguir falar. Fala, meu irmão, eu te amo, meu irmão. No amor de Cristo. Ó, é mais profundo ainda, hein, irmãos? Quando você fala assim, eu te amo no amor de Cristo, você não está ficando na superfície, você está indo mais profundo. Fala, eu te amo no amor de Cristo. Qual foi esse amor? Um amor que derramou por nós sem esperar em troca. Não está esperando em troca. Porque assim, quando a gente ama, a gente está esperando em troca. Você faz pelo teu irmão, você faz mais uma vez, você faz a segunda, você faz a quarta, você faz a quinta. E aí quando você vai pedir alguma coisa a ele, ele não faz. Você fala, rapaz, que miserável. Coração duro. Aí, ó, tá vendo? Como é que vale a pena isso? Fiz tanto, não é assim que a gente fala? É assim que a gente faz. Fiz tanto por esse sujeito, já nem é mais irmão, ó, o irmão, o título de irmão já caiu já. Fala, esse sujeito, essa bênção, para não dizer outra coisa. Fala, e fiz tanto por ele, abracei, na dificuldade, eu estava ali, e agora ele me abandonou. Esse é o nosso amor. Agora, o amor de Cristo não. É você fazer sem esperar em troca. Você, na hora que precisa, ele não faz, e você ainda continua amando. Você vai dizer, oh meu Deus, é impossível isso, pastor. É verdade, é impossível. Mas aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Estamos falando do amor de Deus em nós. Então assim, amar é perigoso. Você está amando a Deus? Sim ou não? Então se prepare. Se prepare para correr risco, porque se é o amor dele foi se entregar por nós, agora você tem que se entregar por ele. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Meu irmão, esse viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Agora não é mais você, agora não sou mais eu. Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim? Senhor, como que o Senhor quer que eu viva? Por quê? Porque eu fui atingido por esse amor, e não dá para ser atingido por esse amor e voltar para casa do mesmo jeito. Não dá para ser alcançado por esse amor e viver na mesma rotina, na mesma vida medíocre, rasa. Vem para a igreja só esperando receber uma bençãozinha para voltar para casa e viver a minha vidinha de crente, frequentador de igreja. A profundidade tem que ser maior. E aí eu quero ler um texto de um homem, 1 Reis capítulo 19. Até a noite a gente termina esse sermão. Rapaz, esse amém aí mesmo, até me encorajou a fazer isso mesmo. Misericórdia aí, ó. Pega leve, pastor. Mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível.
1 Reis capítulo 19, pensando nesse amor, vai falar sobre o profeta Elias. Verso 1 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro Elias dizer-lhe: Façam-me os deuses, como lhe eu prover, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Por enquanto é até aqui. Alguém que foi alcançado por esse amor. Sabe por que Elias foi alcançado por esse amor? Elias foi alcançado por esse amor, assim como eu, assim como você. E ele tinha uma função nesse mundo, era ser profeta, era comunicar as verdades de Deus. E aqui para nós, uma posição de profeta não é confortável, né? Você tem que anunciar, a repreensão do Senhor, porque quando a gente pensa no amor de Deus, a gente não pensa na repreensão, mas a repreensão faz parte do amor. Você corrige o seu filho, não corrige? Você tem que dar umas correção. Aquela lei da palmadinha, meu irmão, não tem que funcionar na tua casa. Não pode encostar a mão na criança. Opa, pera lá. A Bíblia fala sobre a vara da disciplina, né, Renata? Tem a vara da disciplina, fala: corrige esse menino agora, porque senão o negócio vai ficar ruim lá na frente. Aí o que você faz? Você corrige, você repreende, você disciplina. Sabe o que está fazendo isso? Quem está fazendo isso, o sentimento que está por detrás disso, não é o sadismo não é a ira, o ódio não, é o amor, porque o amor corrige. Você foi corrigido pelo seu pai, pela sua mãe? Eu dou graças a Deus que eu fui corrigido pela minha mãe. Já foi corrigido pelo pai? Amém. Ô meu irmão, no dia que eu respondi meio torto para minha mãe, sabe, chinelão nas pernas, ó, tome, eu, ai, e dava risada. Eu fui dar risada porque ela estava me batendo. Meu irmão, eu descobri que nessas horas não dá para, eu gosto de rir, mas eu descobri que nessas horas não dá para rir, senão vai piorar a situação. E piorou, irmão, ó, tome, aí eu descobri, falei: não dá para rir, eu tenho que chorar. Comecei a chorar, a sandália até estava macia, aí eu falei: deixa eu chorar para mim. Chorei, nunca mais eu tive que responder, nunca mais eu respondi minha mãe. Falei: rapaz, tem coisas aqui que não dá para interferir. Então por que ela faz isso? Porque está me corrigindo, e funcionou. Não fiquei traumatizado, não tive que ir para o psicólogo, terapia. Ai, minha mãe me bateu. Eu queria ser um terapeuta dessas crianças. Falar: minha mãe me bateu, pois bem, mereceu. Era para dar mais, para aprender. É assim ou não é? Os pais falam: os filhos ficam caladinhos, mas vocês vão ser pais também. Vocês vão precisar corrigir. Por quê? Porque vocês vão amar os filhos de vocês. Porque o amor, ele corrige, ele repreende. Então você imagina, a função de profeta era comunicar a mensagem de Deus para essa nação, uma nação que está corrompida. É numa hora inconveniente, queridos, que o profeta chega. Você acha que profeta é aclamado? O cara é profeta, olha, profeta de Deus. Meu irmão, profeta vem nas horas ruins, na hora que ninguém quer ouvir ele. O camarada se levanta aqui, o pastor pega a mensagem e, meu irmão, mensagem, tome, palavra, evangelho. Você começa, ai meu Deus do céu, Senhor, pô, o pastor James hoje está chateado. Não é não, é porque ele veio e diz assim: ó, você está pensando que eu vim trazer paz? Jesus dizendo isso. Eu falo: olha, Jesus, vim trazer paz? Uma espada na mão, meu irmão. Para que espada?
É para fazer carinho? Você sabe que não é, né? Você sabe que não é. Então é para dividir mesmo a nossa alma. Para dizer, vocês precisam ser confrontados. Sabe por quê? Quem está fazendo isso é o amor de Deus. O amor de Deus veio buscar a nós, meus irmãos, e veio mostrar, vocês estão caminhando para o inferno. Olha só, profeta Elias tinha uma função extremamente difícil. Está pensando que ser cristão é uma posição fácil? Não é uma posição difícil. Imagina agora, quando ele faz o discurso, você conhece a história, você já leu o profeta Elias? É maravilhoso quando você pede e fala, desce fogo neste lugar, e o fogo desce, consome tudo, na frente de todo mundo. Está lá os profetas de Baal, oh, Baal, Baal, por causa do desafio que foi feito. O profeta Elias, meu irmão, faz uma oração, somente uma oração. Para dar só uma conversadinha com o pai, a intimidade do homem. Fala, Senhor, desce fogo aqui, Senhor. Desceu fogo do céu, irmão. Consumiu tudo. Aí Elias, profeta Elias, aproveitou a oportunidade, fala, mata todos esses profetas de Baal. Foi sangue sendo derramado. Ele está pensando que foi carinho? Foi dizendo, dá um abraço no seu irmão, não. Passa a espada quem está perto de você aí, que é profeta de Baal. O juízo veio. Aí era maravilhoso ser profeta nessa hora. Agora, quando Jezabel sabe, Jezabel, meu irmão, era uma praga. Jezabel, meu irmão, era uma praga, meu irmão. Eu fico pensando, o profeta Elias, né? Numa multidão de homens, ele levanta, se confronta mesmo, desce fogo do céu. Aí Jezabel fala assim, diz para ele que eu vou matar ele, vou acabar com ele, vou arrancar a cabeça dele. Ele ficou com medo. Meu irmão, a mulher ameaçou, ele ficou com medo. Os casados sabem do que eu estou falando. Brincadeira, que eu sei que lá na sua casa não é assim não. Graças a Deus não é assim lá na sua casa. Mas irmão, uma ameaça dela, uma ameaça de Jezabel diz assim, o profeta Elias temendo, ele foge, e sabe para quê? Ele foge para salvar a sua própria vida. É exatamente assim, o medo trabalha no nosso coração, a gente quer se resguardar, fala, pastor, posso me meter com isso não, pastor? Pastor, não posso me comprometer não, pastor. Está com medo de quê? Está com medo de ser envergonhado, está com medo de ser exposto, o impostor que às vezes mora dentro do nosso coração, esse coração terrível que nós temos. Estou com medo de fracassar lá na frente, estou com medo de errar lá na frente. Imagina o profeta ali, que posição, hein, irmãos? Ele vai pedir a morte para si, ele vai para o deserto, ele não quer conversa com ninguém, não sei se já passou por isso. Não quero conversa com ninguém. Até o servo dele estava servindo, aí ele falava, vai embora. Vai para o meio do deserto e começa a lamentar. Você já lamentou? Fala, Senhor, por que o Senhor me chamou? O que o Senhor está fazendo, Senhor? Eu sabia que ia dar errado, eu me comprometi, mas agora fracassei. Imagina, profeta Elias, irmão, está ferido, está machucado. Profeta Elias está ali, meu irmão, um profeta ferido, e dizendo, eu quero a morte. Você já chegou, imagina, olha o nível que chega o profeta. O nível de sangramento no seu coração, ele está derramando a alma dele. Está derramando a alma dele, dizendo, meu Deus, por que eu aceitei? Eu fico pensando nas perguntas que se passam no profeta, na cabeça do profeta. Fala, por que eu aceitei? Por que eu disse, eis-me aqui? Por que, Senhor, eu assumi essa posição? E aí diz que ele dorme, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta e come. É bom dormir, né? E dormir e comer então, meu irmão. Imagina, acordou, foi comer. Fala, ô profeta Elias,
Pastor aqui falando do café aí, meu irmão, depois do culto de oração, é? Rapaz, eu falei para minha esposa, eu vou vir. Sem interesse, viu, irmão? Isso é para orar. Aí ele, o profeta, o anjo do Senhor chega para o profeta e fala: profeta, está na hora, levanta aí, come um pouquinho aí, meu filho. Come um pouquinho. Ele vai, meu irmão, se alimenta, come. Diz que olhou ele, viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Oh, coisa boa! Sabe o que está acontecendo aqui, queridos? Deus está cuidando dos seus. Deus está cuidando dos seus. Deus cuida dos seus, sabia disso? Deus cuida de nós. O anjo está vindo, está cuidando dele. Está cuidando daquele que se comprometeu, que fez um compromisso, que se entregou. Porque olha só, quando você se lança diante dele, quando você se lança nas mãos dele, você está num ambiente seguro. Quando a gente se entrega, quando a gente de fato vai para servir, para anunciar, nós estamos nas mãos seguras de Deus. E aí você percebe que ele está sendo cuidado por Deus, e diz no versículo 7, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse, mais uma vez, levanta e come. Ele come mais uma vez, ele vai dizer, porque o caminho vai ser longo, porque você vai caminhar mais. O profeta Elias nem está acreditando mais que ele vai caminhar. Às vezes a gente fica assim, acredita, Senhor, não vou conseguir mais. Não, você vai caminhar mais um pouquinho. Você vai caminhar mais um pouquinho, porque você está sendo cuidado por Deus. E aí, olha, o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe sobreveio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? E a pergunta de Deus, né? Deus quer saber onde que você está, meu irmão. Aonde que você está? Você foi alcançado por esse amor, e a pergunta é: onde que você está? O que você está fazendo aí no lugar que você está, meu irmão? Deus vai fazer essa pergunta para Elias, vai dizer: que fazes aqui, Elias? Ele vai responder: Senhor, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Você já entrou nesse estágio de ficar reclamando com Deus, de ficar lamentando com Deus, falando: oh Senhor, coitadinho de mim, Deus. Olha o quanto eu fiz, olha o quanto eu me dediquei, olha o quanto eu entreguei. Sabe por quê? Porque a gente esquece que quem entregou foi Ele. A gente esquece que quem entregou tudo foi Ele. E aí a gente faz alguma coisinha ali no reino, na igreja, e a gente acha que está fazendo muito. A gente acha que está entregando muito. Na primeira batalha, na primeira dificuldade, a gente já começa a chorar e falar: meu Deus, olha o quanto eu fiz, ninguém me reconhece, ninguém me vê, eu trabalhei tanto, e parece que o mundo está, gira em torno de Samuel é o centro de tudo, não mais Deus. Agora o mundo agora é em torno de Elias. Por quê? Porque Elias, você disse um sim para Deus? Só porque você obedeceu a Deus, você serviu a Deus? É por causa disso que agora você é o centro de todas as coisas, Elias? Elias, meu irmão, está ali vivendo um momento tão difícil, e disse-lhe o Senhor, Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor uma grande e forte vento, e fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Porque nesses momentos é que a gente começa a falar: Senhor, me dá um sinal, Senhor. A gente fica doido com fogo descer, né, nessas horas, né? Fala: Senhor, manda um fogo, usa alguém, dá um sinal. E o pior de tudo é quando não tem sinal nenhum, não é verdade? Você fala, você quer sentir alguma coisa.
Você quer sentir um aconchegozinho, Senhor, nem que seja um arrepiozinho, Senhor, pelo amor de Deus, para mim ter certeza que é para mim continuar, que eu não aguento mais. Aí fica em busca, é a hora que a gente começa a querer buscar sinais, e diz que fogo, terremoto, não está ali, Deus não está ali, Deus não está aí. Quando começa a vir um vento tranquilo e suave, ouvindo Elias envolver o rosto no seu manto, saindo, pôs a entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz, ele disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, eu fiquei só, procuro tirar minha vida. Ladainha, ontem a nossa ladainha, novamente, Senhor, 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 ô Senhor, coitadinho, ô Senhor, coitadinho, ninguém me abraça, ninguém me abraçou na igreja, aqui não tem nem como, né? Você falar ninguém me abraçou, é mentira. Vai chegar a hora da comunhão, não vai te abraçar, mesmo que não queira, vai chegar alguém do seu lado e vai te dar um abraço. Ninguém fez, ninguém me acudiu. Disse o Senhor, aí pronto, é aí que entra o Senhor agora novamente. O Senhor, versículo 15 vai dizer assim, disse-lhe o Senhor, meu irmão, é o Senhor, sabe de quem nós precisamos? É do Senhor. Sabe do que nós precisamos? Confiar no Senhor. Ele vai dizer, olha, vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria, Ageu filho de Nissi ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Safate de Abel Meloá ungirás profeta em teu lugar. Sabe o que ele está dizendo? Elias, vamos voltar para o trabalho? Esse Deus é maravilhoso, não é verdade? Eu acho maravilhoso isso. Uma das coisas que eu acho impressionante é que Deus não se escandaliza com as nossas fraquezas, não é verdade? Isso não é bom? Não é maravilhoso isso? Eu lembro uma vez que eu fui cair na besteira de confessar um pecado meu, uma fraqueza minha para um irmão querido, mas na hora que eu falei para ele, rapaz, estou passando por isso, ele, está repreendido, meu irmão, em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder, não, crente não pode passar por isso não, e já me deu um sermão, mas deu um sermão, que eu fui diminuir, ele foi falando e eu diminuindo, eu falei, meu Deus do céu, eu sou um miserável mesmo, como é que um crente pode pensar isso? Eu pensei, eu estou sentindo isso, Deus não fica falando disso para o profeta Elias, para Elias, você é um miserável, imagina Deus falando para o profeta Elias, ô Elias, você é um miserável, né? Ele já sabe tudo, quando ele diz assim que todos pecaram, quando ele diz todos, me inclui, te inclui, todo mundo aqui, não salva um, irmãos. Então você imagina Deus olhando a tua fraqueza, olhando o seu momento aí que você foi derrotado, que você sofreu, que você passou pelo seu momento difícil, falou que não devia, pisou onde não devia ter pisado. Você imagina agora Deus escandalizado, fala, não acredito, Samuel. Pelo amor de Deus não, né? É pelo meu amor. Meu Deus, você acha que Deus se escandaliza? Óbvio que não, porque Ele conhece, Ele sabe exatamente quem nós somos. Ele sabia quem era o profeta Elias, sujeito às mesmas falhas, às mesmas fraquezas, às mesmas limitações, não é isso que a epístola de Tiago vai dizer? A mesma coisa que nós. E Ele não se escandaliza. Agora uma coisa, meu irmão, que Ele não vai admitir, uma coisa que Ele não vai aceitar, é se você for um covarde, é se você falar não para Ele está dizendo assim, meu filho, está na hora de continuar a trabalhar, e você falar, não Senhor, não dá, não meu irmão, sabe por que às vezes a gente fala que não dá? É quando a gente olha para dentro, quando a gente olha para dentro a gente fica lá na caverna, a vida inteira, falar não posso fazer, eu não tenho condições, fica com medo de que os outros saibam o quão fraco você é. Deixa eu te falar, a Bíblia já se adiantou, já falou para a gente, o Senhor já se adiantou e falando assim, vocês são fracos, sem mim vocês não podem fazer nada, e quando Ele está dizendo, Jesus, o Cristo vai dizer, sem mim você não pode fazer nada, essa é a verdade,
Essa é a verdade. Eu não consigo ser pastor, eu não consigo ser um profeta, eu não consigo ser um médico, eu não consigo ser nada sem Ele. Você não consegue ser um pai, você não consegue ser uma mãe, se Ele não estiver. O que eu tenho que me certificar não é se Ele vai mandar um sinal, não, é se Ele está comigo, é se eu estou mergulhado nele, que aí sim eu consigo lançar fora todo medo, e abraçar aquilo para o qual Ele me chamou. Está com medo de errar, está com medo de fracassar? Deixa eu falar aqui a gente tem um profeta de Deus, é um profeta quebrado, mas é um profeta de Deus. É um profeta que está com o coração quebradinho, mas é um profeta de Deus. É alguém que disse sim para o Senhor, que estava quebrado e foi cuidado por Deus. O problema é quando o mundo me quebra, meu irmão, e eu não estou em Deus. Aí não tem jeito para você. O problema, meu irmão, é quando eu tropeço, é quando o meu coração quebra e Deus não está. Aí sim você tem que se preocupar. Mas se eu estou em Deus, se eu quebrar, eu vou quebrar em Deus. Se eu estou em Deus, se eu for ferido, eu serei ferido em Deus. Para quando eu quiser falar, para quando eu quiser me desabafar, quando eu falar, Senhor, está difícil esse negócio, Senhor. Senhor, não estou aguentando, Deus. Eu vou ter um coração compassivo, misericordioso, que vai fazer, sabe o que comigo? Ô meu filho, dorme um pouquinho, para passar esse mau humor. Come um pouquinho aí, meu filho. Profeta Elias reclamando. Deus, opa, anjo, está com fome, leva lá para ele. Sabe o que é servir a esse amor maravilhoso? É saber que um Deus que me entende perfeitamente, que entende aquilo que eu preciso, que entende quando eu não quero falar com ninguém, eu não preciso ficar me escondendo, agora não preciso botar uma máscara, agora eu vou para a igreja botar uma máscara de feliz. Pronto. Oi, irmão, Pai do Senhor, irmão. Aleluia. Não, meu irmão. Se eu estou quebrado, eu chego nesse banco, eu sento quebrado. Mas eu estou em Deus. Eu estou em Deus. Se o meu coração está despedaçado, falei o que não devia, errei, Senhor. Mas é em Deus que eu vou falar, Senhor, eu errei, Senhor. Eu não abro mão de não entregar a minha vida para o Senhor, porque Ele entregou tudo, e eu quero entregar a minha vida completamente a Ele, porque não há vida fora dEle, não há vida fora dEle. Então me diz uma coisa, como que eu não vou falar desse amor? Como que eu não vou dizer sim para esse Deus? Ai meu Deus, está difícil nada, meu irmão. Difícil foi quando ele estava ali para ser entregue, e ele disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice que eu deveria beber. E ele diz, não, você não vai beber não, quem vai beber sou eu, contudo que seja feita a vontade de Deus. E ele bebeu o cálice. Como que agora não vou dizer, está em minha vida, Senhor, o Senhor sabe como ela é, o Senhor sabe do jeito que é. Então para não errar, Senhor, viva através de mim, Pai. E nos momentos que meu coração endurecer, que eu não ouvi a Tua voz, que eu resisti à Tua voz, Senhor Jesus, mas quebra e faz de novo, Pai. Mas faz mais uma vez, porque eu não vou sair daqui. Porque se eu estiver no meio do deserto, eu quero que a Tua presença lá esteja. Se eu estiver dentro de uma caverna, eu quero que a Tua presença lá esteja. Eu quero ter a certeza que eu estou sendo alimentado por Ele, que eu estou bebendo nele. Porque eu sei que nele eu não tenho sede. Eu sei que nele é a plena satisfação. Eu sei que nas batalhas, meu irmão, que nós enfrentamos, Ele será o meu escudo, será a espada, Ele estará à minha frente, me guiando, Ele estará à frente
lutando por mim. Vão ter lutas que Ele vai dizer: segura um pouquinho aí, porque essa luta você não vai ter que lutar, sou eu que vou. E eu vou confiar, eu vou dizer: oh, ok, Senhor. E quando Ele virar para mim e dizer assim: epa, essa luta você vai lutar. Talvez você entrou aqui nessa manhã dizendo: Senhor, essa luta não dá mais. Talvez Ele esteja dizendo para você nessa manhã, dizendo: essa luta você vai lutar. Essa luta você vai se levantar, você vai voltar, vai ungir fulano, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Volta para o trabalho, Elias. E aí, meu irmão, é nessas horas quando Deus fala conosco, que a gente tem que deixar o medo de lado. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então quando esse verdadeiro amor entra, é a hora que a gente pega esse medo e coloca para fora e dá licença. Porque não há espaço para esse medo. Ah, mas eu posso errar, não tem problema. Ele morreu por mim. Ah, eu posso falhar, de fato. Mas eu estou no amor dele. Quando eu precisar ser tratado, serei tratado por ele. É exatamente isso que a gente tem que entender. Para que a nossa vida venha frutificar, para que a gente entre para outro nível. Nós estamos tratando desse amor gracioso, esse amor gracioso, meu irmão, que nos coloca em perigo, que faz a gente correr riscos. Se você está vivendo um evangelho que não faz você correr risco, não é evangelho. Evangelho é correr risco. Risco de ser maltratado, de ser desprezado pelos amigos, de não ser recebido na família, de ser desprezado. Mas uma coisa eu não quero: ser desprezado por Deus de forma nenhuma. Uma coisa eu não quero: ser desprezado por esse amor gracioso, não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Então eu quero te desafiar nessa manhã, para que você olhe para a tua vida e diga: Senhor, está aqui minha vida, Deus. Eu quero que minha vida, meu irmão, seja consumida por Ti. Que Deus use cada milímetro do meu coração, da minha vida, do meu intelecto para servir a Ele. Que Ele use todos os meus talentos, que Ele use as minhas mãos, que Ele use toda a capacidade que Ele derramou sobre mim e use para a glória dEle. Que use para a glória dEle. Se as pessoas vão dizer: oh meu Deus do céu, que terrível, problema. Se as pessoas vão falar: oh coitadinho, problema. Eu quero que Ele olhe para mim, eu quero que Ele me identifique nele. Eu quero que chegar naquele grande dia ouvir dele: foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Eu quero ouvir: seja bem-vindo do meu Deus. Eu quero ouvir um seja bem-vindo do meu Senhor. Então, meu irmão, não tem como não anunciar. Não tem como a nossa vida não anunciar. Não há desculpa alguma. Se você está dando desculpa para Deus, dizendo: Senhor, não dá para mim, Senhor. Senhor, não tenho capacidade, Senhor. Senhor, eu já sofri, Senhor. Não tem desculpa. A única resposta que Ele quer ouvir de você é você falando: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É a minha vida. Eu quero que você fale nessa manhã para o Senhor: Senhor, é a minha vida que eu quero que o Senhor use. Você não vai dizer para o Senhor: ô Senhor, envia, Senhor, alguém. Não. Deus não espera que alguém more na casa que você está morando para ser uma bênção para os seus vizinhos. Não, irmão. Deus não espera dar outro pai, outra mãe para ser bênção na vida dos seus filhos. A responsabilidade é minha, é sua. Você que está ouvindo essa mensagem, deixa eu te falar, a responsabilidade é sua. Não fique esperando e dizendo: não, o pastor vai dar um jeito. Não, o pastor vai fazer, o pastor vai abençoar, o pastor vai falar. Não. Fala: é você, irmão. Fala para quem está do seu lado aí, fala: é você, irmão. Só para ele despertar. É você, irmão.
sou eu. Meu irmão, deixa eu te falar. Como a gente não vai anunciar? Como não? Como? A minha vida vai continuar do mesmo? Como? Como? Me diz, como? Não tem como. Eu olho para essa mensagem, meu irmão, meu coração treme, minhas pernas tremem. A gente olha o grande desafio deste mundo, de anunciar para este mundo tão corrompido, você fala, meu Deus, eu não tenho condições, meu Deus, eu não tenho talento suficiente, eu não sei falar, Senhor. Não é olhar mais para nós, é olhar para Ele, é olhar para Ele e dizer, Senhor, estamos aqui, Senhor, estou aqui, Senhor, a minha vida é Tua, Senhor, consome ela todinha. Se a gente passar nessa vida e ninguém, meu irmão, e ninguém nos reconhecer, não tem problema nenhum, eu quero ser reconhecido nos céus, eu quero ser reconhecido nos céus, então não tenho mais medo. Lancei fora, Elias, lança fora esse medo, Elias, porque está na hora, Elias, de trabalhar, Elias. Você ainda vai ungir um profeta em seu lugar, Elias. Você vai ungir rei, Elias. Você vai ser usado por Deus, Elias. Nem tinha condições de fazer isso, né? Mas é porque é Deus em nós, é Deus em nós, é Deus em nós. E isso faz toda a diferença. Deus em nós, a esperança da glória. A minha esperança é que Ele esteja em mim. A esperança é que Ele esteja me sustentando. A esperança é que quando eu estiver com fome, Ele me alimente. Quando eu estiver com sede, é Ele que mata a minha sede. É saber que Ele está perto. É não depender de sinais, mas é saber, por experiência, por experimentar, que Ele me perdoou, que Ele sarou as minhas feridas, que Ele tem me sustentado. Porque eu falei sim, eu não fui covarde, eu não fui medroso. O amor dele toma conta das nossas vidas, que a gente se entrega, se entrega, se entrega. E é isso que Ele espera de nós, irmãos. É isso que Ele espera de nós. Eu estou falando daquilo que eu acredito. Eu estou falando daquilo que eu vivo. Eu estou falando daquilo que queima nos meus ossos. Eu estou falando isso porque talvez seja a última vez que eu pregue. Mas é isso que eu acredito. É essa mensagem que arde no meu coração. E é essa mensagem que tem que arder no coração da igreja. Essa urgência que tem que arder no nosso coração. De dizermos, Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Não é olhando para a minha condição, para a condição financeira da igreja. Deus é dono do ouro e da prata. Não estou olhando para a minha conta bancária. Se eu olhasse para a minha conta bancária, eu ia sentar e chorar todo dia. Eu ia falar, meu Deus, não dá para fazer nada. Ô seu miserável incrédulo, Ele é o dono do ouro e da prata. A gente acha que Deus não vai cuidar da gente. Imagina, Ele entregou tudo, a gente ainda fica querendo mais uma prova de Deus. Quero uma prova de Deus. Que prova mais? Que prova mais? A gente está falando do Filho de Deus, que pisou nesse mundo sujo, que foi traído, que foi cuspido, que sofreu, que falou, você não vai morrer não, quem vai morrer sou eu. Sofreu, derramou sangue, derramou vida, e quero mais uma prova. Aí fica achando que Ele está fazendo leilão do amor dele. Quando Jesus começa a falar, olha, vocês precisam comer da minha carne. Se não come da minha carne, se não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Ou seja, é compromisso de sangue, é compromisso de vida. Sabe o que aconteceu? Um monte de discípulo foi embora. Enquanto estava curando, estava maravilhoso. Enquanto estava só na expectativa. E espectador, é maravilhoso ser espectador. Ficar só olhando, milagre, andou, curou o cego. Eu falei, mas você precisa dar um passo a mais, você precisa comer dessa carne e beber desse sangue. Começa os discípulos a ir embora, meu irmão. Aí Jesus ficou muito triste, precisou de uma terapia, né?
Oh, olha, um monte de gente indo embora. Eu fico pensando, eu já tive a experiência das pessoas levantarem e ir embora da igreja. Ô irmão, é ruim demais. Comecei a pregar para os irmãos, foi embora. Levantou assim um casal, meu irmão, uma cara chateada, foi embora. Rapaz, meu coração, irmão, ficou, meu Deus, o que eu falei? Jesus, o que eu falei? Fiquei imaginando, já pensou Jesus? Oh, meu Deus, oh, gente, desculpa. Não, gente, peraí, vem cá. Deixa eu explicar. Não, meu irmão. Jesus olha para Pedro, o coração de Pedro, ó, balançando, irmão. Pensa que não balançou? Não balançou. Fala aí, Pedro. O pessoal está indo embora, Pedro. Não quer ir não, Pedro? Você acha que ele está te bajulando para você ser membro da igreja? Ô irmão, vem irmão. Ô irmão, às vezes a gente fica assim, né, pastor João? Ô gente, ó gente, vai vir um visitante, gente. Por favor, gente, a igreja vai estar vazia se você não vir. Ó, a gente está fazendo congresso, é para vocês, não é para mim não. Aí a gente fica sofrendo, né, pastor João? Oh, meu Deus. Ô gente, manda aviso, manda um WhatsApp, você dá bronca, fica chateado, o líder não vem. Você fala, meu Deus do céu, é a hora, meu irmão, que a gente quer ir para a caverna, viu, irmão? É a hora que o pastor quer ir para a caverna e para o deserto, e fala, rapaz, ó Senhor, manda todo mundo embora. É a hora que a gente fala, ó, não dá para mim, chega. Jesus não, Jesus fala, ô irmão, quer ir embora? Ô Pedro, quer ir embora? A porta é ali, Pedro. Rapaz, Jesus, ó, eu amo Jesus. E só Ele pode fazer esse negócio. Mesmo, só Ele pode fazer esse negócio. Na hora que Ele, olha, você é em Cristo, então é na verdade, é diante da verdade. É diante da verdade. Fala, Pedrão, aquela porta, você está vendo? Pode ir, Pedro. Pedro, Senhor, para onde iremos? Só Tu tem palavras de vida eterna. Ô irmão, quem fala isso é quem está experimentando. Não é quem está, ou a teoria, é teórico, conhecimento teórico. Não. Quem fala um negócio desse, está experimentando. Ele está experimentando, para onde eu irei, se só Tu tem palavras de vida eterna, assim. Senhor, não dá para Te largar, Senhor. Senhor, não dá para ir longe, eu até pensei, eu até balancei, mas o que eu estou experimentando não me deixa ficar longe. Quando Jesus vai dizer assim, ó, eu vou morrer, vou fazer isso, vai acontecer, não sei o que, aí Pedro fala, ô Senhor, chega aqui, ô Jesus, chega aqui, Senhor, ô Senhor, faz isso do Senhor não, o Senhor não sabe o que fala. O Senhor diz para Pedro, ó, para trás de mim, Satanás. Rapaz, se o pastor faz isso, hein, irmão? Virar para você e falar assim, ó, para trás de mim, Satanás. Rapaz. A igreja vem abaixo, olha lá, o pastor ficou maluco. É, irmão, tem horas que o pastor fica. Jesus, ó, espada. Aonde estava Pedro? Meu irmão, Pedro estava lá, pertinho. Pedro estava lá, sendo confrontado. Pedro estava lá, meu irmão, sendo preparado para ser pescador de homens. Largou a pescaria. Eu estou pensando em fazer também isso. Eu vou treinar com os irmãos mais, para ser um bom pescador. Largou, meu irmão, o negócio dele para se lançar e ser pescador de homens. Quando Jesus falou, vem rapaz, junta aqui. Eu falei, eu estou dentro. Eu falei, Elias, bora Elias, estou dentro. E ele quer ouvir de você nessa manhã dizendo, Senhor, eu estou dentro desse negócio, Pai. Sou meio complicado, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece as minhas esquisitices, mas estou dentro, Senhor Jesus. Porque o Senhor entregou tudo. Então minha vida é tua agora. Fui comprado pelo sangue desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou ter que terminar, não dá mais para continuar, viu, pastor Jamerson? Mas eu quero que você saia com essa mensagem no coração, que você pense sobre isso. Porque, queridos, a igreja evangélica está caminhando por uma tragédia gigantesca.
é um evangelho sem compromisso nenhum. É um evangelho, é uma mensagem que tem que deixar as pessoas bem. A mensagem do evangelho não é para deixar a gente bem, é para nos salvar. A mensagem do evangelho é para curar as nossas enfermidades, porque eu sei que tem muitas. Eu sei que há no nosso coração muitas enfermidades. Eu estou falando isso, não é olhando para fora, é olhando para dentro, o que é me próprio, que é próprio a mim, as minhas doenças. E eu sei que essa espada precisa estar desembainhada, eu sei que eu preciso estar perto dele, eu sei que eu preciso ouvir as verdades do evangelho, eu sei que eu preciso ser ferido muitas vezes, mas eu sei que a salvação só está nele. Eu sei que a salvação só está quando nós dizemos: sim, Senhor, eu estou aqui no meu coração. Eu sei que quando eu quebrar, o Senhor vai estar me alimentando. Eu sei que quando eu estiver nas minhas necessidades, o Senhor vai estar me restaurando. O Senhor vai me colocar de novamente. O Senhor vai me chamar. Ah, chorou, chora, pode chorar. Está precisando dormir, dorme mesmo. Vai que eu vou te alimentar, eu vou cuidar de você. Quando Ele dizer vai, a gente vai. Quando Ele dizer está na hora, está na hora. Quando Ele dizer esse é o tempo, esse é o tempo. E esse é o tempo mais do que nunca, desse evangelho, que tem que comprometer a nossa vida completamente. Não é simplesmente ir para a igreja, para uma programação para a gente sair bem. É para a gente voltar para casa pensando. É para a gente voltar para casa pensando na missão que a gente tem. A nossa missão é pregar o evangelho a toda criatura, em todo mundo. Fazer discípulos dá trabalho. Fazer discípulos dá trabalho. Viver, amar as pessoas dá trabalho, não é cheiroso, não é perigoso. Então nessa manhã tem que ser exatamente essas respostas que a gente tem que dar para o Senhor. Não tem como não anunciar, não tem como não me comprometer, não tem como não me entregar. Não tem como. Eu quero que você feche seus olhos, eu quero fazer uma oração para encerrar. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, Pai, 11 anos dessa igreja, Pai, que tem lutado, Pai, tem se comprometido, Pai, para viver esse evangelho, para pregar esse evangelho. Esse evangelho, Senhor, não é para ouvirmos uma palavra para nos sentirmos bem, é para ouvirmos a palavra que nos cura, que nos restaura, que traz alegria, sim, porque quando nós somos curados, a alegria vem. Quando nós experimentamos essa esperança maravilhosa, a alegria vem. Sim, é um evangelho de alegria, sim, é um evangelho de celebração, mas é um evangelho de cruz, de entrega, de sacrifício, de compromisso. Por isso nessa manhã, Senhor Deus, continua honrando essa igreja, continua honrando o Senhor pastor dessa igreja, a família pastoral dessa igreja, para que eles tenham o poder do alto, Senhor Jesus, e para que todos que estão aqui, que fazem parte dessa igreja, possam lançar fora todo medo, e se comprometer a anunciar esse amor gracioso, a anunciar porque eles foram alcançados por esse amor gracioso, que eles não se contentem simplesmente vir para a igreja e participar de um culto, mas eles possam botar a vida deles completamente para o serviço do Senhor, não somente 2 horas de culto, mas 24 horas do seu dia. Que essa comunidade escute o Espírito Santo, que essa comunidade continue escutando o Espírito Santo de Deus falar, direcionar para aquilo que o Senhor tem para essa comunidade, Senhor. Que essa igreja seja impactada, Pai amado, cada vez mais pelo poder do Espírito Santo, e que esse poder se alastre cada vez mais por essa vizinhança, por essa cidade, Pai. Que essa cidade, Senhor Jesus, possa ser embriagada pelo Teu Espírito Santo, por esse amor gracioso, Pai, que seja ministrado através da vida de cada um aqui, Senhor, do menor ao maior, Senhor, usa, Pai, do menor ao maior, que seja lançado fora todo medo, experimentem o amor do Senhor, que o Senhor esteja perto, Senhor, que o Senhor continue perto, Pai,
E que o Senhor use essa igreja cada vez mais, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.